Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de química orgânica e de reações, né? A gente continua aqui em reações de adição e aqui a gente já começa essa parte 2 trabalhando o mecanismo de como ocorre a ligação de adição a dupla. Veja bem, é importante a gente sempre pensar de como essa reação acontece. A adição a dupla, ela é sempre focalizada pela ideia da ligação π. Né? Por que ocorre a quebra da ligação π? Na verdade, não. Por que é focado na ligação π? A ligação π, para quem não lembra, eu chamo porque quando tem a segunda ligação entre dois elementos, de não necessariamente entre dois carbonos, mas a gente está focando aqui em falar nisso, a primeira ligação a gente diz que a ligação é chamada de ligação sigma, a segunda ligação a gente chama de ligação π, né? A ligação π ela é mais frágil do que a ligação sigma de ser quebrada. Além do que, torna-se a estrutura ao redor, nessa parte onde tem esses dois carbonos, em um local chamado rico de elétrons, o que deixa esse composto mais suscetível ao que a gente chama de ataque eletrófilo. Ou seja, aonde existe a ligação dupla, está mais sujeito ao que a gente chama de um ataque eletrófilo. Então, a adição a uma dupla é considerada uma adição por mecanismo eletrofílico ou eletrófilo, tá bom? Isso são coisas que podem ser citadas, ou melhor, informações que podem ser citadas nas questões. A gente começa o seguinte. Por que é o ataque eletrófilo? A primeira coisa que a gente tem, não aparece, mas esse composto, como por exemplo o HCl ou a água ou qualquer outro, pode ser separado como H+, né, mais Cl-. Então o ataque começa primeiro, óbvio, que a gente sempre representa a seta dos elétrons em direção à carga positiva, né? O deslocamento dos elétrons, mas considerando que essa espécie que ataca o composto orgânico, essa espécie é uma espécie eletrófila. Aí, Bruno, eu me confundo, por que eletrófila? Não é positivo, né? Eletronegativo? Não, calma. Eletrófila é aquela que está afim de elétrons. Espécie positiva é uma espécie eletrófila, ok? Então aqui a dupla se desloca em direção ao hidrogênio e aí é algo interessantíssimo, aí que a gente marca na regra de Markov-Nikov. Por que a ligação pode acontecer, né, jogando para cá ou jogando para cá? Se você tem isso é porque o hidrogênio entrou aqui. Tudo bem? Então, a dupla ligação aqui é um par de elétrons. O par de elétrons saiu desse cara e foi para a ligação. Quem ficou pendente de elétrons foi o carbono do meio. A gente chama isso de carbocátion. A gente já deve ter falado sobre isso lá em substituições. Mas vamos lá. Um carbocátion aqui gerado. Esse carbocátion, a partir do momento que o hidrogênio entra na ponta, é um carbocátion secundário. Um carbocátion secundário é mais estável que um carbocátion primário. Um carbocátion terciário é mais estável que um carbocátion secundário. Anota essa informação que eu acabei de falar, que é mais uma dica do que a gente está falando, que vale ouro. Tá? Beleza. Esse cara é gerado e aí então ocorre o ataque da espécie negativa, que aí vai neutralizar o composto, formando então nesse caso um haleto, mas formando um composto neutro e saturado, porque quebrou a insaturação, quebrou a ligação π. Sempre a espécie positiva ataca primeiro, depois a espécie negativa. Isso, por exemplo, a água, por isso que ela é focalizada em meio ácido, porque primeiro ocorre o ataque do H+, depois da hidroxila do OH-. Ok? Tranquilo? Vamos continuar. No caso do efeito Karashi que eu falo, o efeito anti-Markov-Nikov, o efeito de peróxido, ela não segue esse raciocínio porque não é uma reação eletrófila, né? Ela acontece por outro formato. A adição de peróxidos vai agir como uma etapa anterior e ocorre o que a gente chama de formação de peróxidos. Desculpa, ocorre a formação de radicais livres, porque o peróxido gera isso. Tá? Então aqui, para te mostrar, um exemplo muito comum que é usado muito em reações orgânicas é com peróxido de benzoíla.
Lembra sempre que a estrutura peróxido é sempre contém dois oxigênios ligados, isso que é uma reação altamente reativa, desculpa. É um composto altamente reativo. Esse composto acaba que quebra essa ligação e ataca essa estrutura. Quando ele ataca essa estrutura, ele sempre pega o H do HBr, tornando o Br como um radical. Ah, Bruno, radical vai agir lá na substituição. Vai, também. Mas aqui, em compostos insaturados, esse radical gerado tem a capacidade de atacar o composto. E quando ele ataca o composto, ele vai atacar gerando um radical livre. Um radical secundário também é sempre estável. Só que a diferença é que agora quem entrou primeiro foi o bromo, em vez do hidrogênio. Então, por isso que, como a entrada muda de ordem, né, como a entrada inicial não deixa de ser do hidrogênio e passa a ser de uma espécie instável, né, de uma espécie necessitando mais reativa, você tem um radical livre, onde mais estável é o carbono secundário. Então, o ataque do hidrogênio posterior, né, na verdade, é o ataque dessa estrutura, é em função do carbono secundário, tá? Tem peróxido, é diferente. Carbono não entra mais no carbono hidrogenado, carbono entra no carbono menos hidrogenado. Bom, e aí, sempre me comentam quando eu falo sobre as reações de adição, por que no anel aromático a gente não fala sobre adição? A gente fala sobre reações de substituição. Né? A adição pode acontecer, seria, por exemplo, uma hidrogenação do anel aromático, seria precisar de 3 hidrogênios, teoricamente, para quebrar as 3 ligações e formaria um ciclano ao final. Só que para isso acontecer, né, assim como esse outro caso aqui, eu vou te colocar outra informação. É a adição de cloro. Quebra, e aí você tem um cloro para cada ligação dupla que ele existia, né? Na verdade, cada ligação dupla gera 2 cloros. Esse seria o hexacloro cicloalcano, né? Ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque cada um está ocupando a posição de um. Hexacloro ciclohexano. Tá? Só que essas reações são muito mais específicas e precisam de condições bruscas para acontecer. Exemplo, né? A primeira reação só acontece a 300 graus Celsius e a 200 atm de pressão, uma pressão absurdamente alta, além de, lógico, os catalisadores. Mas os catalisadores, eu confesso para vocês que está presente em todas as reações. Né? E a segunda, para acontecer, ela precisa de ter um teor altamente de radicais, altamente radicalar, para você gerar esses radicais com a capacidade e possibilidade de reagir com o anel aromático. Beleza? Então, provavelmente, a não ser que a questão realmente reforce e fale sobre uma adição ao anel aromático, você não vai propor isso, você vai propor uma substituição. Beleza? Tranquilo? Fechamos agora a parte 2, ainda temos coisas para falar sobre as adições, eu vou ter que falar ainda sobre as adições na tripla e adições na carbonila, aguardo vocês em alguma outra aula para a gente debater sobre isso, beleza? Fui!